uma das minhas formadoras está aqui, né? Desde 2005 que a gente se encontra nas formações. E eu fui percebendo que as minhas referências negras estavam chegando ainda mais, além das referências negras que eu tinha na família, tenho ainda hoje também, mas que na universidade eu tive, acho que 2 professoras. Na escola eu só lembro de uma. Falo um pouco disso na tese também. E nas formações eu fui chegando a esse currículo, chegando a essa escrita. E comecei a perceber que o currículo, e aí é o nosso próximo ponto, né? Mas ela já começou a entrar um pouco. Eu fui percebendo que o currículo ele vai para além da sala de aula. E quando eu comecei a estar no terreno e falar sobre isso, estar nas redes sociais e falar sobre isso, isso foi me dando elementos para construir uma comunicação também afro-referenciada, né? E que reafirma o meu pertencimento, que reafirma a minha trajetória, que reafirma de onde eu venho e que eu escrevo. Acho que foi um pouco esse caminho que eu fiz. Então hoje eu busco isso, assim, continuar trabalhando nessa minha comunicação nas redes sociais, divulgando a cultura negra, a cultura indígena, todas as mídias que eu gerencio, inclusive a contação de história da Patrícia desse livro está lá, viu? Então acessem aí o @rosculturando no YouTube e conheçam um pouco dessa contação de história que ela fez aqui na Bienal. A gente conseguiu fazer a cobertura. Fiz também a cobertura de vários lançamentos de livros dos mestres e mestras da capoeira. Então, o currículo é isso, né? Nós temos que tratar disso também, que vai para além da sala, vai para além da escola. É comunicar, né? É utilizar todas as linguagens, todos os espaços para falar do nosso povo, para reafirmar o nosso povo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E vamos juntos, divulgando uns aos outros, né? Torcendo e aplaudindo, né? Todos nós. É isso. Primeiro, enxergar esse currículo como um campo de disputa mesmo. Que a gente tem essa disputa pelo poder da narrativa, do lugar, de reafirmar determinados estereótipos. A gente tem isso no cenário. No grande, né, a gente for pensar 730 e poucas escolas do estado, no caso do município, né, a Patrícia vai mencionar, mas no cenário mais de 700 escolas, a gente disputa com tantas outras necessidades e pautas que é desafiador e é bem desigual, assim, né? Como chegar na escola e como enxergar ações antirracistas efetivas, contínuas, dialogadas, que surgem do coletivo. Eu vou falar a partir dos espaços que eu transitei e atuei nesse sentido, enxergando esse currículo como um campo de disputa. Ao mesmo tempo, eu busco nas formações esse geoaquilombamento, porque sou professora de geografia. E esse geoaquilombamento, ele parte do meu pertencimento, da minha construção individual enquanto professora, enquanto pesquisadora, formadora, cidadã. Eu faço esse exercício individual e, a partir desse fortalecimento individual, eu atuo no coletivo. Eu, diante de todos esses anos de trabalho, nessa perspectiva das relações étnico-raciais nas escolas e na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, eu não consigo desenvolver um trabalho nessa perspectiva sozinho. Temos o currículo como um campo que é disputado e, ao mesmo tempo, precisamos dar as mãos, construir parcerias,
como trabalhamos por áreas, eu sempre construí parcerias na área de ciências humanas, que é a área que eu trabalho. Dessas parcerias surgiu essa primeira publicação que eu consegui participar, e nesse livro, Estéticas Negras, Trançando a Educação e Produção Didática, eu encontro as minhas referências negras aqui do Ceará, que me fazem enxergar um currículo afro-referenciado, que vem do trabalho com os marcadores das africanidades, que eu trabalhei na tese e trabalho nas minhas práticas, tanto de formação de professores quanto nas escolas, a origem da população do entorno da escola. Então eu venho nesse caminhar, até que, quando eu chego na literatura e escrevo esses poemas, eu enxergo um aluno meu defendendo um TCC, falando sobre uma escola, e eu enxergo esse corpo negro educador, um corpo negro, geógrafo, educador. Então eu trago todos esses elementos que marcam a trajetória dele e transformo em uma poesia para o livro. Então eu consigo agora, com a escrita literária, também trazer esses marcadores, esse currículo, a partir da trajetória daquele estudante que eu estava ali assistindo a apresentação dele, a defesa de TCC dele, né, que é da geografia, um menino também que é de terreiro. Então eu trago isso também no livro. Essas pessoas que trabalham na geografia e fazem essas práticas antirracistas nas suas escolas, e que é fruto também dessa minha caminhada. Eu me enxergo nele e ele também se enxerga no meu trabalho. É um pouco disso. Vamos vestir o que você quiser, né? Mas eu fui acusada de me vestir feita doida, só falar de macumba. Eu chorei tanto, gente, eu chorei. Mas eu disse, é a última vez que eu vou chorar. É a última, por isso. E comecei a montar mais estratégias e nos aliarmos, né? Vamos nos aliar. Tanto é que agora tem o GT, tem um comitê gestor, tem o GT. O Paulo Garcia estava aqui, que está coordenando o Programa Nacional de Relações Étnico-Raciais, né? Tudo isso está acontecendo. E por fim, eu passei 10 anos na Coordenadoria de Igualdade Racial. Agora eu estou retornando para a educação, que nunca sai dela, trabalhando numa célula de diversidade e inclusão. Ainda não é como a gente quer, ainda não é, mas pelo menos já tem. Está com 1 ano, é um bebezinho, né? Resolvendo muitos casos de racismo professor-aluno, aluno-professor. Que isso pode ser evitado com a formação continuada, que a gente já está propondo há séculos. E para concluir total, foi terça da Bienal. Eu tive que ir porque um aluno, a escola trabalha, tem selo antirracista, mas recebeu um aluno novo que veio da escola particular. Não estou dizendo que a escola particular não trabalha, estou só dizendo a situação. E o professor estava com seu cabelo black, muito empoderado, e o menino ficou dizendo coisa com o cabelo do professor. Aí nós tivemos que ir lá resolver, né? Mas a gente pega esse caso para dizer, precisa da formação, é urgente. Aí vamos montar a formação bimestralmente. Já vai começar a formação. Para coordenadores, porque Fortaleza é uma rede muito grande, né? Então a gente vai sempre nesse diálogo, também para a gente não adoecer. A gente se preocupa muito com isso, não ter o adoecimento da gente. Vai querer participar. É importantíssimo que esse professor, essa professora participe, porque ela, independente da sua religião, independente da sua origem, ela tem que fazer por força de lei que a cultura africana e afro-brasileira e indígena seja trabalhada na sua escola, independente do seu componente, independente da sua origem, né? Eu falei aqui de trabalhar com o pertencimento docente, né? Trabalhar a sua origem, para que haja uma compreensão do que é ser um povo que foi historicamente perseguido e silenciado.
E por força de lei, nós temos que valorizar no currículo e essas vozes, essas trajetórias, independente da sua origem. Falei para ela. E aí, de repente, acontece a situação que ela diz assim: não, mas isso que você está propondo na nossa formação é de outro setor, é de outra coordenadoria. Mas nós temos que trabalhar de forma integrada. Não é só o Vinícius que vai falar sobre isso, não é só a Melina, não é só a Rebeca. Independente dos setores que nós trabalhamos, nós temos que falar sobre isso. E eu expando essa visão para além da educação. A segurança pública tem que falar sobre essa questão. A saúde tem que falar sobre essa questão. Né? Então, eu falo dos vários setores. O combate ao racismo ele tem que ser intersetorial, tem que ser de forma integrada enquanto instituição. Eu estou falando da instituição, ou Estado, ou município. Né? Nós não podemos colocar tudo nessas caixas, porque nós não avançamos seguindo isoladamente. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha visão, estando dentro de uma instituição que cotidianamente nega isso. E eu tenho que estar ali naquele espaço, respirar fundo e dizer: eu vou continuar